E as 7 artes liberais são 7, né? São 3 ligadas ao trivium, 3 caminhos, trivium, 3 vias, e 4 ligadas ao quadrivium, 4 vias. As 3 primeiras, as do trivium, são associadas à mente humana. São 3 habilidades fundamentais da mente. É a habilidade de falar, a retórica, a habilidade de falar isso gramaticalmente com correção, a gramática, e a habilidade de falar com lógica. Essa lógica era primeiro chamada de dialética, depois, com a redescoberta dos livros de lógica do Aristóteles, passou a se chamar de lógica. Consolidou-se mais tarde como lógica. Então, o que se chama de trivium é a conjugação dessas 3 habilidades fundamentais, que são as 3 habilidades que permitem que qualquer mente possa lidar com os mais diversos assuntos com um grau muito maior de produtividade, porque aí você sabe o que você está dizendo está gramaticalmente correto e isso que você diz faz sentido, né? Está coerente entre as suas partes, enfim, passou pelo teste da coerência lógica. Uma vez que você tivesse aprendido isso, e de modo geral começava a se aprender qualquer coisa na Idade Média com 14 anos, até 14 anos não se concebia educação na Idade Média. Então, aí por 14, 15 anos, um menino, uma menina também, há uma certa mitologia de que só os meninos iam para a escola na Idade Média, o que não é verdade. A Idade Média é a época da humanidade mais caluniada, mais desprezada e mais, maltratada. Não há nenhuma época pior. Eu fico imaginando se nós temos direito de maltratar a Idade Média, uma época que produziu as catedrais góticas, que produziu a escolástica e que produziu o trivium, quadrivium, e que produziu também a Divina Comédia de Dante Alighieri. Será que temos algum direito de achar algum defeito numa época capaz de fazer isso sem centralização nenhuma ou com uma precariíssima centralização? A centralização do Império Carolíngio não funciona há muito tempo, porque o seu filho não é capaz de produzir a sua própria sucessão e acaba dividindo aquele império pelos filhos, que era justamente o contrário do conceito de império. Em vez de centralizar, descentralizou. E aí os alemães tentam, logo em seguida, fazer uma experiência germânica de Goda, né? Os franceses são também, de alguma maneira, germânicos. Tá? Os franceses também não são um povo latino. A gente não deve nunca, jamais confundir isso, né? Os franceses falam uma língua latina, mas os franceses não são um povo latino. Não tomar cuidado, não confundir. Claro, que quando você fala de um francês que mora em Marseille, sei lá, meio italianado, aí talvez tenha alguma coisa latinidade, mas o francês, tecnicamente, é o Asterix. Faz parte lá de uma tribo daquelas lá do norte da Europa, né? E aí a tentativa franca de fazer o império fracassa, e quem assume a tentativa nova são os alemães, que montam um sacro império germânico romano, que é uma tentativa, digamos, goda, alemã, de outra tribo, né? De fazer a mesma coisa. Pois, mesmo assim, esse Sacro Império Germânico-Romano não deu certo também. Ele existiu até Napoleão Bonaparte, que foi quem o extinguiu, ou seja, já no século XIX, mas ele nunca conseguiu fazer a unificação necessária para que a Europa pudesse ter uma dimensão equivalente à do Império Romano novamente. Portanto, que uma sociedade tão fragmentada como essa tenha produzido essas maravilhas, os 7 artes liberais, que não a produziu sozinha, mas a consolidou, a sintetizou, tenha produzido as catedrais góticas, tenha produzido a escolástica toda, é alguma coisa de nos deixar boquiabertos. Tem um grande respeito pela Idade Média. E a ideia central aí é que as crianças deviam ir para a escola mais tarde, porque era necessário que houvesse algum amadurecimento anterior. Hoje em dia seria inconcebível mandar alguém para a escola com 14 anos. Acho que você vai até preso se você deixar o seu filho demorar até os 14 anos para ir para a escola. E a partir dessa ida para a escola, os que quisessem estudar, não é? E eu dizia que as meninas iam mais para a escola do que os meninos, embora haja toda essa mitologia contrária. Os meninos não eram dados a muita escola, não, a não ser aqueles que seguiriam carreira de padre.
porque os meninos normais, né, esses preferiam jogos de capa e espada. Não gostavam da ideia de estudar, achavam que isso era coisa para meninas, que não era uma coisa viril, né? Então, é um pouco de mitologia em torno desse assunto. A Regine Pernoud, tem uma historiadora francesa, que escreveu 2 livros sobre esse assunto, A Mulher no Tempo das Catedrais e A Mulher no Tempo das Cruzadas. E esse primeiro, A Mulher no Tempo das Catedrais, é quem esclarece para vocês essa questão, né? Mostrando que talvez não tenha havido nenhuma época da história da humanidade em que as mulheres tenham sido tratadas tão bem quanto na Idade Média. Por mais que nos pareça contraintuitivo, uma vez que estamos aí suficientemente envenenados pelo proselitismo feminista, né? Da ideia de que se a mulher sempre foi uma vítima na mão dos homens. Mas seja como for, o que acontecia é que aquela pessoa interessada em aprender, e não era para todo mundo, só para os interessados, iam para essa escola durante a Idade Média, a baixa Idade Média, ou seja, durante o momento mais sofisticado da Idade Média. Essas escolas funcionavam associadas às universidades, então junto da Universidade de Paris havia a escola, o Colégio de Artes, e toda vez que você ouve falar em Colégio de Artes, mesmo que não haja menção à palavra liberal, está sempre falando das artes liberais. Então, por favor, não confundam, porque no sentido moderno de arte, você está sempre se referindo a artes plásticas. Mas no sentido medieval de artes, são sempre as artes liberais e não as artes plásticas. Aí é um pouco de confusão nisso. Quando você usa aquele título que há nos Estados Unidos, Master of Arts, que algumas pessoas têm, um título universitário, esse artes são as artes liberais, não são artes plásticas. E essa expressão Master of Arts é um resquício das próprias artes liberais. É claro que nos Estados Unidos hoje não há, de modo geral, genérico, o estudo das artes liberais, tais como havia antigamente, mas preservou-se aí a ideia de que há algumas coisas que se sabe apenas pelo prazer de saber, que é ars gratia artis. E nesse caso também, ars gratia artis, também estamos falando das artes liberais e não apenas em torno, porque quando você analisa a expressão ars gratia artis, se você pensa que é artes plásticas, você não entende o que está sendo dito aí, né? Então, o que é uma arte pela arte? É quando você estuda Shakespeare para saber alguma coisa sobre Shakespeare, é quando você estuda literatura para saber literatura, quando você estuda poesia para saber poesia, quando você estuda filosofia para saber filosofia, quando você passa a vida estudando Aristóteles com o único objetivo de entender Aristóteles. Esse tipo de aventura intelectual é raríssimo na nossa cultura aqui, porque nós criamos a ideia de que a formação universitária está associada a alguma espécie de emprego. E você imagina que vai para a universidade para obter um diploma que vai autorizar a atividade econômica, seja de ser médico, seja de ser arquiteto, seja de ser economista, enfim, o que for. A ideia de que se possa estudar alguma coisa pelo único objetivo de estudá-la é uma ideia estranhíssima no contexto brasileiro. Pois saibam vocês que o trivium e o quadrivium eram exatamente isso. Eram liberais porque não estavam associados a uma tabela de pagamentos, não estavam associados a um regime de emprego.